A partir do século XVIII, marca esse ponto, a partir do século XVIII, a fé cristã começou a ser combatida com mais poder do que havia sido no passado. Então, calma aí. Você está me dizendo que a fé cristã foi combatida a partir do século XVIII com mais poder do que ela foi combatida até o século XVII? Sim, e eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Abater crentes, matar eles, colocar para lutar com animais, né, fazer eles virarem lâmpadas humanas, tudo isso foi forte, tudo isso foi terrível, né? Há relatos de rios de sangue protestante, de católicos que mataram tantos protestantes que corria um rio de sangue na cidade. O livro do John Foxe fala sobre isso muito bem, né? Então, olha só, para quem não sabe, John Foxe fala sobre a morte de protestantes por católicos também, tá? Ele começa lá no século I e II, mas ele termina depois da Reforma, né? Tudo isso foi eficaz. Tudo isso assustou muita gente e ainda assusta, porque na China, na Coreia do Norte e agora no Oriente Médio mata-se muito cristão também. O problema é que no século XVIII alguma coisa aconteceu, né? E, tipo assim, se você acredita que Satanás vai ser liberto algum dia, né, como o Apocalipse 20 fala, se você acredita nisso, você pode ter certeza que se houve um período onde isso foi mais claro, foi o século XVIII. E a gente vai falar sobre ele hoje. Bom, lá em 2 Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso, né? Ele fala que haveria um momento na história onde haveria uma apostasia muito grande, né? A apostasia é o abandono total da fé. Apostasia é não só abandono, mas até uma revolta, sabe? Essa ideia da apostasia ali. Mas, além dessa apostasia, lá no terceiro versículo de 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala sobre o filho do pecado, né? E há várias traduções para isso, né? Mas o filho do pecado é o filho da perdição, é mais conhecido, né? E esse ser, ou essa pessoa, ela estaria agindo na terra para enganar as pessoas, né? E lá no versículo 10, Paulo fala até que ele viria a enganar aqueles que rejeitaram a fé, né? E João vai falar sobre isso também, né? João fala em Apocalipse 13, ele fala sobre a besta que engana as pessoas e tudo mais, né? Você vê lá que tem duas bestas. Eu tô dizendo aqui até sobre a segunda besta lá de Apocalipse 13, né? Aquela besta que traz uma mensagem. Então, veja, a primeira besta persegue os cristãos e mata os cristãos, versículo 8 de Apocalipse 13. Mas a segunda besta traz uma mensagem, né? Ela parece o cordeiro, mas ela fala como dragão, o texto fala. Então, veja, se a gente estivesse falando de Apocalipse 13, seria a segunda besta, né? E lá em Apocalipse 20, a gente sabe que vai ter um momento em que Satanás será liberto por um tempo, enganará as nações para reuni-las contra os cristãos. Então, isso é Apocalipse 20, né? Então, a Bíblia fala sobre isso já. Um monte de lugar, eu citei só os três mais famosos, né? Se a gente considerar alguns eventos importantes a partir do século XVIII, veja que eu falei que o século XVIII é o start, tá? É onde ele é solto de fato para enganar as nações. Se a gente considerar alguns eventos importantes que eu vou citar nesse vídeo para vocês, a gente vai ficar assustado, tá? Acontece que a partir desse século as coisas no mundo religioso começaram a desandar em todo o mundo, e isso tudo criou um cristianismo fraco, um cristianismo combatido de dentro para fora, de fora para dentro também, mas agora de dentro para fora também. Então hoje o que nós experimentamos não é mais morte física na igreja, mas uma morte, um desânimo que gera a morte da igreja, sabe? E há eventos na história, a partir do século XVIII, que formaram essa grande perseguição que é praticada aí por Satanás. Se a grande tribulação fosse começar em algum momento da história, o século XVIII é perfeito para isso. A partir do século XVIII, os cristãos começaram a ser perseguidos de uma forma mais estratégica e mais eficaz, diria eu, tá? Antes de começar a falar sobre isso, eu vou citar três grandes exemplos dessa perseguição ou desses problemas que surgiram no século XVIII. Antes de começar, eu quero convidar você a se inscrever e curtir o vídeo, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, coloca nos seus comentários aqui embaixo, fica à vontade para comentar esse assunto, eu vou ler e de repente eu gravo um vídeo respondendo o seu comentário. Outra coisa, aqui na EATRE, nós temos uma área de membros com vários e vários vídeos, tem vários estudos prontos para vocês.
Tem uma série de estudos sobre a confissão de fé, o Cânon de Dort, e eu estou continuando ele. Tem uma série completa sobre os dons do Espírito Santo, tá? Muitos vídeos sobre isso aqui no canal, e é uma série mesmo, tá? Tem uma série de escatologia básica, você pode fazer aqui no na nossa área de membros. Além de tudo, que às vezes eu faço sorteios aqui para vocês, então olha só, eu dou algumas vantagens a mais. Clica aqui no Seja Membro que você vai descobrir mais sobre isso, tá? Outra coisa, pessoal, esse vídeo sai antes de janeiro, né? Essa é a última chamada para vocês comprarem o livro Texto e Contexto no desconto, tá? Texto e Contexto é o meu livro sobre leitura e interpretação da Bíblia. É um livro fino e prático, sem enrolação, sem encheção de linguiça e com exercícios práticos, tá? A gente vai, enquanto a gente conversa sobre o tema, vocês vão lendo a Bíblia e há uma explicação aqui sobre a interpretação do texto. E esse é o primeiro livro. O segundo livro é o Diário de Bordo 85 e tem os estudos mais interessantes que já saíram tanto no canal no YouTube como aqui na área de membros e como no blog Palavras em Chamas, tá? É um livro de mais de 540 páginas que está disponível para vocês. O link vocês estão vendo aqui, né? Aqui, ó. Vocês podem ir por aqui, pelo QR Code, se estiver vendo na Smart TV, ou pode ir aqui também na descrição, que tem o link deles, tá? Então tem preço especial, vai lá, tem muito material nesse cara, esses livros ficaram muito legais, cara. Então vale a pena vocês conferirem, tá? Vamos lá, então. Existem alguns pontos centrais que surgem no século XVIII que geram essa grande besta do Apocalipse, ou essa grande tribulação. Na Bíblia, isso vai ter alguns nomes diferentes para se referir à mesma coisa. Fala da primeira e da segunda besta, são os momentos onde surgem as tribulações. O que é tribulação na Bíblia, né? E é importante falar sobre isso porque em Apocalipse, para vocês terem uma ideia, o ímpio em Apocalipse é mais atribulado por Deus do que a igreja pelo diabo. Vocês podem ver que em Apocalipse, a maior parte do texto é sobre como Deus derrama sua ira sobre a terra. E quando ele faz isso, geralmente o texto fala que o ímpio sofre, né? E há um período de tribulação também, aonde Satanás vai enganar as nações, vai ter os falsos profetas, os anticristos, né? As bestas, né, do Apocalipse, e isso vai gerar uma grande perseguição que vai levar à morte também e à diminuição da igreja na terra, né? Então, isso acontece já desde o século XVIII com mais poder a partir dessas três cabeças. Eu diria que é um dragão com três cabeças, tá? Deixa eu ver se é três mesmo que eu coloquei aqui no meu esboço. Sim, um dragão com três cabeças. Vocês vão ver quão poderoso é esse dragão para enganar as nações e fazer com que elas se voltem contra nós. A ideia do dragão é enganar as pessoas para levá-las ao inferno, mas também colocá-las contra a igreja. Contra que igreja? Contra quem? Contra o budismo? Não. A ideia do dragão é colocar as pessoas contra o cristianismo. O grande perseguidor desse século quer que o cristianismo acabe. Não são todas as religiões. Somos nós, né? Então, eu chamo ela de dragão de três cabeças, né? Ele tem três cabeças aqui no meu exemplo, e cada cabeça é responsável por outras cabeças, vocês vão ver a partir de agora no vídeo. Já curtiu o vídeo? Se inscreveu no canal? Eu já trouxe um monte de informação relevante e a gente vai começar a falar agora sobre os três pontos principais, mas é importante que você curta o vídeo para que outras pessoas recebam esse conteúdo, tá? E aí vocês possam conversar também sobre ele aqui nos comentários e com seus amigos e tudo mais. A primeira cabeça dessa besta, que eu diria que começa lá no século XVIII, na verdade ele não começa no XVIII, começa no início do século XVII, só que ele explode no século XVIII. Quando a gente fala de século XVIII, estou falando de quê? Estou falando dos anos 1700, tá? 1600, 1700, 1800, daí por diante, né? O iluminismo é a primeira grande cabeça. Ele não é uma das cabeças, ele é uma das mais importantes cabeças do anticristo, da besta do Apocalipse ou do grande perseguidor da igreja, tá? O iluminismo representou um ataque direto contra a igreja e contra a Bíblia. Veja que nós construímos o Sola Escritura depois da Reforma, né? A Reforma conquistou o Sola Escritura, ela construiu, ela moldou essa mentalidade Sola Escritura. E o iluminismo foi esse ataque direto ao Sola Escritura, tá? Ele então passou a tentar reescrever a verdade
com base nas suas próprias teorias. E quando a gente fala sobre reescrever a verdade, nós estamos falando sobre o que se acreditava até o século XVIII. Até o século XVII, mas explodiu no século XVIII, né? Agora, o iluminismo, ele é o quê, na real? O iluminismo é a ideia de que a mente humana deve explicar todas as coisas. É um resumo, óbvio, né? A mente humana, ela tem que saber explicar todas as coisas. Se ela não souber explicar, aquilo não é real, entendeu? Então, você já pensou em todos os problemas que isso pode causar, né? O mundo não enxerga Deus. O mundo não contempla o ser de Deus, apesar dele se manifestar, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Veja, os céus proclamam a glória de Deus, mas o mundo, a partir do iluminismo, passou a ignorar a glória de Deus e colocar outras verdades no lugar da glória de Deus, tá? E para isso ele usou 3 bases principais. A primeira base é o racionalismo, é um pensamentozinho que também surge nesse movimento. O racionalismo é uma ideia de que a razão humana deve explicar e aceitar as verdades com base na lógica humana. Por exemplo, eu vou ser racional agora com razão para vocês. Eu mostro esse livro para vocês aqui e falo, esse livro aqui, ele é... a capa dele é de ouro, né? Por que eu sei que a capa é de ouro? Porque eu estou vendo a textura de ouro e tudo mais. Então, é ouro. Essa é a razão, tá? Agora, aplica isso à existência de Deus. Aplica isso à autoridade da igreja e da Bíblia Sagrada, por exemplo. O ateu, ele é totalmente racional nesse caso, né? Não racional no sentido positivo da palavra, mas por adotar o pensamento racionalista. É assim que fala, pensamento racionalista. Então, por exemplo, Jesus, ele existiu. Nós temos documentos antigos que falam sobre Jesus ter existido. Mas não há provas modernas sobre isso, ou algumas pessoas rejeitam as provas para falar que Jesus nunca existiu. Aí surge a ideia de que Jesus foi criado pela Igreja Católica. A Bíblia é a palavra de Deus. Não, quem disse isso foi a Igreja Católica, porque não há nenhum motivo para considerar a Bíblia como palavra de Deus. O Alcorão pode ser a palavra de Deus, né? Então veja bem, a razão humana. Paulo tinha alertado que o evangelho era loucura para esse mundo, entende? Então, a mente do mundo não consegue raciocinar com as coisas de Deus. Então, o iluminismo, ele se tornou extremamente racionalista para que as ideias da Bíblia fossem colocadas para baixo, tá? E quais ideias, por exemplo, a gente pode citar aqui que veio desse iluminismo? A ideia da família. Eu ouvi numa faculdade que a família foi criada pelo movimento luterano, por exemplo. Já dá para acreditar nisso? E há pessoas que acreditam nisso, sabe? E isso faz sentido para elas. Como faz sentido para elas, elas adotam como verdade. E aí algumas pessoas vão falar que a Igreja Católica criou a Bíblia Sagrada, por exemplo, né? Não faz sentido. Não faz sentido, mas para eles fazem. Essa é a razão deles, né? E eles vão distorcer tudo que tem sobre a Bíblia, até na própria Bíblia, né? Esse é o pensamento racionalista. A outra cabeça do iluminismo, que surgiu lá também junto com o iluminismo, é o empirismo. Empirismo é mais uma dessas cabeças da besta que age contra a igreja. O que acontece? A ideia do empirismo é de que a realidade deveria ser explicada com base na experiência e na observação humana. E aí eu te pergunto, Deus existe? Você que crê em Jesus fala, sim. E eu que não creio falo, como você pode me provar? Entende? E aí que tá. Na experiência e na observação humana. Como é que, observando o pôr do sol, eu posso chegar à conclusão de que o seu Deus é o Deus que existe, e não o Deus dos egípcios? E como é que eu posso chegar à conclusão de que o seu Deus é verdadeiro, se ele pode ser uma mesma construção do Deus egípcio, do budismo, tudo mais? Veja, racionalismo aplicado ao empirismo. Eu sei que o sol existe porque eu consigo senti-lo, consigo vê-lo. E Deus? Né? Os cristãos sempre souberam da existência de Deus. Eles sentem a presença de Deus, mas o mundo não sente. O mundo não sente a presença de Deus. Então, o iluminismo usou o empirismo para dizer que Deus não existe porque ele não pode ser provado, nem experimentado.
embora o mundo experimente Deus todos os dias, né? O sol se levanta e abaixa para todos. Deus manda chuva para os bons e para os maus, né? Então veja bem, Deus permitindo que todos compartilhem das suas bênçãos. O empirismo, ele vai dizer que isso aí tem outras explicações que a gente vai falar daqui a pouco, né? É a segunda cabeça da besta, mas que isso não precisa ser exatamente Yahvé, pode ser qualquer outra coisa. Então veja bem, isso tudo surge no iluminismo, tá? Eu falei do racionalismo e do empirismo. Algumas religiões cristãs tentaram burlar o racionalismo e também o empirismo, né? Isso gera o terceiro efeito que eu vou falar com vocês hoje ainda. Mas o empirismo, exatamente, ele acaba invadindo a igreja e muitas igrejas passam a procurar sentir Deus. E para sentir Deus, eles começam a criar sensações. Veja, nesse ponto, o braço do anticristo ou da besta, seja lá como você quer chamar, ele já está dentro da igreja, tá? Forjando a presença de Deus para que as pessoas fiquem lá. Esse é o momento em que a igreja passa a usar as técnicas do mundo para atrair pessoas, né? E há ainda um terceiro braço desse grande dragão, né? Dessa cabeça que eu falei aqui, né? Que é o humanismo. O que é o humanismo? Vocês veem os protestantes falando em humanismo o tempo todo, né? Eu falo em humanismo o tempo todo. Eu até queria contar no meu livro quantas vezes eu citei a palavra humanismo. O humanismo, que teve o seu início lá na Idade Média, né? Ele era a ideia de que o ser humano representava o centro de todas as coisas, né? Eles acreditavam no potencial do ser humano para a evolução, no bom sentido, né? Não era a ideia da evolução de Darwin, não. É a ideia de que o ser humano era superior a todas as coisas, sabe? Antes as coisas giravam em torno da igreja e havia um monte de excesso, havia um monte de erros mesmo, mas agora a gente chegou à conclusão de que o ser humano é mais importante, sabe? A religião acabou se apossando do humanismo, né? E infelizmente ela trocou a verdade de Deus pelo ser humano. Isso acaba invadindo a igreja também. O humanismo significa o homem acima da verdade, com toda autoridade e soberania sobre tudo. Então, hoje vocês veem o humanismo agindo nas lacrações, né? As lacrações são extremamente humanistas, elas pensam na individualização do ser humano em detrimento de todas as coisas que acabam vindo da palavra de Deus. Então, por exemplo, o ser humano é mais importante do que o que Deus fala sobre ele. Então, logo, você não precisa se santificar para Deus. Isso aí é a sua maneira de adorar, né? Deus, ele te aceita do jeito que você é e você pode continuar desse jeito. Isso tudo é humanismo. Isso surge lá do iluminismo, que surge no século XVII e explode no século XVIII. Estamos falando da cabeça intelectual da besta. O falso profeta agindo de forma intelectual na igreja. E como é que ele persegue a igreja assim? Como é que isso é pior do que as mortes? Simples. Enquanto por um lado do planeta nós temos pessoas morrendo por Jesus, do outro lado, que talvez fosse o lado mais poderoso, né? Nós temos pessoas sendo desanimadas a continuar com Jesus. Pessoas sendo envergonhadas por ainda acreditar em Jesus. Veja que essa estratégia psicológica funciona tão bem quanto matar um cristão. Só que aqui nós não praticamos um crime. Nós simplesmente distanciamos a pessoa de Jesus. Então, por isso que no século XVIII, as ferramentas de Satanás ficam mais aguçadas e a gente tem essas bestas aí com várias cabeças. Eu só citei uma cabeça, tá? Eu tenho a segunda cabeça que eu vou falar a partir de agora. A primeira cabeça é o iluminismo, tudo que ele trouxe aí no campo religioso, todos os problemas. Só que a gente ainda tinha que resolver uma questão científica, sabe? Eles conseguiram provar que Deus não existe pela lógica humana, né? Lógica depravada, caída, né? Em pecado e tudo mais. Mas a gente tem a ciência, né? O planeta Terra está no espaço, ninguém o sustenta, né? Obviamente alguém fez toda a Terra, então Deus, ele existe, ele está aí sustentando toda a Terra. Deus dá manutenção na Terra, ele manda chuva, ele manda sol,
Nós temos então, a partir do século XVIII, o desenvolvimento da religião da besta. A religião da besta é a ciência moderna. A ciência do século XVIII começou a se distanciar de Deus. Até então, a ciência era quase cristã. E se você for comparar a religião cristã e os países que são cristãos com os países que seguem outros deuses, você vai ver uma distância muito grande em relação à ciência, tá? Alguns lugares ainda acreditam na Mãe Terra, em Gaia. Não há ciência por trás desses lugares. No cristianismo, a ciência explodiu, né? Só que a besta acabou fazendo da ciência a sua própria religião. E embora, e presta atenção que eu vou falar, que muita gente vai vir aqui falar mal do vídeo por causa disso. Presta atenção que eu vou repetir, se atenta ao que eu vou falar. Embora haja cristãos na ciência, e ela seja muito mais ampla do que eu vou falar agora, a ciência é boa, em todo caso ela é boa. A partir do século XVIII, a ciência começou a formar uma faculdade anticristã. A ciência, dentro dela, começou a se dividir e criar uma faculdade anticristã. E desta cabeça da besta, né, da segunda cabeça da besta, nós temos pelo menos mais 3 cabeças que surgiram da ciência moderna. Quais cabeças são? Coloca nos comentários aqui se faltou alguma das cabeças que eu tô falando. A besta que eu tô citando tem 3 cabeças, cada cabeça tem mais 3 cabeças, né? Até agora teve 3, né? Deixa eu ver. Essa é a que tem 3. A primeira cabeça que surge a partir do século XVIII é a cabeça que desenvolveu a política. É isso. O comunismo é o resultado dessa cabeça que usa a ciência política para gerar anticristãos. Tá? A partir do século XVIII, o comunismo foi desenvolvido pela ciência política como uma das maiores armas contra o povo de Deus e contra o povo geral e contra o cristianismo. O comunismo matou pessoas no mundo todo. Ele foi basicamente, só ele em si foi uma besta, sabe? Ele matou mais cristãos do que o catolicismo matou. O comunismo ainda mata cristãos no mundo. É bom lembrar que países socialistas e comunistas, alguns deles perseguem e matam cristãos até hoje. E ele veio do desenvolvimento político, tá? Que surge no século XVIII. Há centenas de relatos, há centenas de livros escritos sobre isso, e muitos deles descrevem de forma monstruosa o assassinato de cristãos e pessoas que pensam contra o movimento deles no mundo. Agora, o comunismo não age só matando pessoas. Ele age reeducando pessoas, entende? Então veja bem, o comunismo ele trabalha com as duas formas de matar cristãos no mundo. Ele mata fisicamente em alguns lugares, nos outros eles desconstroem o cristianismo. Entendeu como funciona? Por isso que o comunismo é uma das maiores ferramentas da besta, do anticristo. E quando você vê um cristão defendendo a esquerda no Brasil, você pode estar diante de um cristão que está sendo enganado pela besta, tá? E ele vai devagarzinho se afastando da fé. Ou ele vai cair em si e voltar, né? Eu quero que ele caia em si e volte. Mas um cristão comunista no Brasil hoje é alguém que está sendo enganado pelo diabo, tá? É uma pessoa que está sendo escravizada. A sua mente foi escravizada, entendeu? Há centenas de vídeos aí de brasileiros odiando cristãos e eles são de esquerda. A maioria é de esquerda. Eu não achei nenhum cristão de direita, né? Aliás, eu já achei até pessoas que são contrárias à nossa fé de direita defendendo os cristãos e indo contra o comunismo, né? Até os inimigos, até os contrários se unem contra o comunismo no Brasil. E o mesmo acontece com o comunismo. Então, a partir do século XVIII é que surge essa ideia de comunismo, apesar de que ela já foi vista no passado, tudo mais. Ela vai desenvolvida a partir do século XVIII. Uma outra coisa que surge da ciência, ainda no século XVIII, né, já chegando no século XIX agora, é a teoria da evolução. Tá? A teoria da evolução é um dos maiores achados científicos, né? Achado não, é uma das maiores teorias científicas, ela moldou o pensamento moderno. Muitos cristãos acreditam na teoria da evolução sem saber o que estão fazendo. Muitos acreditam, né? Lá no século XVIII, a famosa, é muito famosa, e cara, é difícil acreditar na teoria da evolução, né? Mas ela tentou derrubar a Bíblia Sagrada
com essa ideia de que os seres humanos não foram criados por Deus, eles foram evoluídos, né? E ela é tão poderosa, a teoria da evolução ela é tão forte contra os cristãos que houve naquele período cristãos abandonando a Bíblia e aceitando o livro de Darwin. Há relatos de cristãos abandonando a fé por causa da teoria de Darwin. Caramba, que teoria poderosa, hein? Se Darwin fosse vivo hoje, ele seria muito famoso, né? Por causa de suas teorias. Algumas pessoas abandonaram a fé por causa da teoria de Darwin. Uma teoria, pessoal. Nem há provas, né, concretas e tudo mais. Todas as provas da teoria da evolução podem ser combatidas com a razão humana até. Aliás, tudo que eu falei pode ser combatido com a razão humana. Só que quem acredita nessas coisas não usa a razão humana contra elas mesmas. Usa só com os cristãos, né? A teoria da evolução, ela ataca diretamente o livro de Gênesis. Começa pela cabeça. O livro mais importante da Bíblia, ali, o primeiro livro, né? Onde vai contar a história da criação, a história do povo de Deus, como é que Deus se relacionava com o seu povo e tudo mais, e a teoria vai atacar direto ela, né? Se a gente aprende na Bíblia que Deus cria o ser humano do barro e ele molda o ser humano e sopra nas suas narinas o ser humano, a teoria da evolução vai falar que isso aí é uma irrealidade. O ser humano é uma evolução de outra espécie até chegar no formato que a gente tem hoje. A teoria da evolução ela é tão poderosa que há cristãos que tentam adaptar a Bíblia a ela. Perceberam? Não é adaptar ela na Bíblia, é adaptar a Bíblia à teoria da evolução. E tentam ficar jogando ali, fazendo uma jogada de simbolismo em Gênesis 1 e 2, até que a Bíblia fale que houve evolução. Há cristãos fazendo isso, né? Sendo que até o século XIX, nós acreditávamos que Deus criou todas as coisas e que ele moldou o homem do pó da terra, né? Aí chega a teoria da evolução e fala, não, isso aí é irreal. Isso é irreal. Isso não é possível acontecer. O mais provável é que o ser humano evoluiu de uma matéria qualquer lá que eles falam. Não lembro agora qual é, faz muito tempo que eu estudei isso. Então veja que um dos braços da ciência anticristã é a teoria da evolução, que hoje acabou ficando meio abandonada, né? Mas quase todo mundo acredita na teoria da evolução. Pergunta a um crente que você conhece. Você acredita na teoria da evolução? Né? Provavelmente ele vai responder na hora que sim. Aí depois vai ficar meio pensativo, tentando matutar o que ele acredita. Nós não acreditamos na teoria da evolução. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia ensinou que Deus criou todas as coisas, né? Incluindo o ser humano. Agora, uma outra teoria que surge do movimento científico a partir do século XVIII é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang foi uma facada contra a igreja também. E o mais interessante é que foi um católico que desenvolveu a teoria do Big Bang, né? Satanás já estava usando essas pessoas ali para criar essas ideias. Se na teoria da evolução a gente ataca o ser humano e fala que não foi Deus que criou eles, né? Mas eles foram evoluídos, a teoria do Big Bang fala que toda a criação surge do nada por uma explosão de matéria, né? Isso surge lá em 1927, século XX já, né? Surge como uma ideia de que Deus, na realidade, não tinha criado todas as coisas. Aliás, Deus não existe nessa teoria. E olha como ela é poderosa. A teoria do Big Bang não surgiu para explicar Gênesis 1. Ela surgiu para explicar que Gênesis 1 não existe. Né? É isso que ela faz. E mesmo que ela tenha ali uma aplicação na Bíblia, mesmo que algumas pessoas consigam fazer a Bíblia afirmar a teoria do Big Bang, que é o mesmo que eu falei da teoria da evolução, a Bíblia nunca falou da teoria do Big Bang. Isso foi uma invenção, né? Que vai contrário à vontade de Deus e contrário à palavra de Deus. Porque Deus ele não explode nada para criar a natureza. Ele simplesmente fala. Né? A Bíblia fala que Deus ele ordena que as coisas aconteçam, mas ele não ordena uma explosão. Ele ordena que as coisas apareçam. Né? E as coisas aparecem. De onde? A lógica humana não vai conseguir explicar e muito menos entender de onde. Mas o Big Bang consegue. E é aí que ele entra como substituto. Veja que a gente ainda está no campo da doutrinação. Né? A primeira besta era o iluminismo, né? A primeira cabeça da besta é o iluminismo. A segunda é a ciência moderna, que tenta explicar aquilo que a Bíblia parece não explicar. E mudar tudo que a gente acreditava até então. Então a ciência ela rompeu, de alguma forma,
com o próprio iluminismo, né, criando essas histórias que não fazem sentido, mas apoiando o iluminismo ainda nisso tudo aí. Pensa comigo, como é que pode não ter existido nada e do nada ter havido uma explosão de matéria, ou seja lá do que for? Esqueci agora do que é. Faz tempo que eu vi sobre isso. Como é que pode, dessa explosão, ter surgido o planeta Terra com toda a física que existe, com toda a química do universo, tudo isso ter surgido e ainda ter havido uma evolução de espécies dentro de um único planeta, né? Como? E a teoria do Big Bang ela está sendo bastante atacada agora, né? Porque o novo telescópio está demonstrando que a teoria estava errada, né? Antigamente se acreditava que o universo estava em expansão. E o novo telescópio aí indiano, se não me engano, está mostrando que não. O universo não está em expansão, está exatamente parado, onde ele tem que estar. Então veja que algumas coisas começaram a ser chacoalhadas agora no campo científico, né? Agora, e o comunismo, né? O comunismo é muito real hoje no Brasil, né? Esses dias o nosso presidente comemorou porque entrou um comunista no governo agora dele. Então, olha só, hein? Como isso tudo é real. E isso tudo ataca bastante a nossa fé, né? A última cabeça dessa besta que eu quero falar com vocês já foi até tratada aqui no canal, tem outro vídeo sobre isso, e eu posso ser um pouco mais breve dele. É a união entre a ciência e o iluminismo. O que acontece quando as duas cabeças se encontram? Nasce o que nós chamamos de pós-modernismo, ou de modernidade, ou liberalismo teológico. O liberalismo teológico é a junção da ciência com a religião. É a junção dessas estratégias todas para desencadear um efeito de manada. Manada não, né? Uma bola de neve no movimento cristão. Eu chamo ela de a religião dos filhos da besta. Um liberal, ele é um filho da besta. Ele acredita nas mentiras de Satanás, tá? E muitas pessoas estão se tornando liberais no Brasil hoje, justamente por acreditar em tudo que tem na internet. O liberalismo, ele é com certeza, cara, com certeza, é essa religião da besta. É ela, ou é o maior desenvolvimento da besta. Esse movimento começa lá no século XIX e foi responsável por desmoronar de vez as doutrinas do cristianismo bíblico, né? A ideia fugiu a palavra. A ideia do liberalismo é criticar ou agir de forma crítica com tudo que era considerado padrão ou tradicional. E isso inclui tudo da Bíblia, sabe? Primeiro eles atacaram a autoridade das Escrituras, né? Como assim? A Bíblia é perfeita? Não, a Bíblia não é perfeita, né? Não há mais uma tradução da Bíblia que reflita os originais, né? Aliás, não há mais originais. Aí, de repente, eles começaram a achar outros textos que substituíam os originais ou os mais antigos e chamaram eles de melhores originais, né? Então, o liberalismo teológico ele começa atacando diretamente a Bíblia. Por que é importante atacar a Bíblia, pessoal? Porque é da Bíblia que nós tiramos as nossas doutrinas. E se nós enfraquecermos as nossas doutrinas, ou se eles enfraquecerem as nossas doutrinas, nós nos tornamos menos cristãos do que éramos no passado. De fato, isso aconteceu, tá? Então veja bem, um outro ataque intelectual, e dessa vez de dentro da igreja. Quando a gente fala sobre o iluminismo, nós falamos sobre o mundo inteiro. Tem o mundo inteiro sendo cegado a respeito da religião. Quando falamos sobre a ciência, o campo mais importante do desenvolvimento, a ciência, ela começa a se afastar de Deus pela lógica iluminista que tem no passado. E aí agora nós temos o problema da religião, né? Não são todas as religiões que têm que desaparecer. É uma religião especial que precisa desaparecer. Essa religião é o cristianismo e ele tem que desaparecer para que a besta tenha mais sucesso naquilo que ela vai fazer. Primeiro eles atacam a base da nossa religião, que é a Bíblia, só a Escritura. Tudo que nós cremos é tirado da Bíblia. Os católicos tiram da Bíblia e da sua tradição, mas os protestantes da Bíblia, tá? E olha só, né? Hoje em dia a gente nem pode dizer que é assim que acontece, né? Mas deveria ser. Falar nisso, gente, ó,
Promoção aqui do texto e contexto, tá? Como ler e interpretar a Bíblia Sagrada. Vamos continuar tratando aqui do nosso ponto. Depois que eles atacam a Bíblia, eles atacaram as bases teológicas da Bíblia, afirmando que o pensamento padrão ou o pensamento tradicional das Escrituras não representam o Cristo. Na época que o iluminismo, que o liberalismo surgiu, começaram a tratar sobre o Jesus histórico, tá? Quando você vê um texto sobre Jesus histórico, tenha certeza que é um texto liberal, tá bom? Pesquisa o autor. Pode até ter algum protestante cristão escrevendo sobre isso, mas a maioria é liberal, tá? A ideia de trazer o Jesus histórico é justamente usar a ciência contra as escrituras. O que a história fala sobre Jesus? Como é que Jesus é descrito na história sem a Bíblia Sagrada? O Jesus histórico é esse. E eles usam esse argumento para desconstruir o cristianismo. Então, veja como são espertos, né? Inteligentes nesse aspecto. Então, depois de atacar a autoridade da Bíblia, eles vão atacar as bases da nossa doutrina. Casamento, relacionamento, ir para a igreja, membresia, batismo, salvação, tudo isso é atacado pelo movimento liberal, tá? Quem disse que o cristianismo é a religião verdadeira? O movimento liberal é que vai fazendo isso, tá? Outro pensamento liberal, muito comum no liberalismo, é o relativismo, né? Esses dias um rapaz tentou entrar no grupo meu e eu entrei na página dele e a foto de perfil dele era um cara olhando um 69, né? O número 69 no chão. E aí a foto estava querendo dizer o seguinte: a sua verdade e a verdade da outra pessoa podem ser verdades ao mesmo tempo. Então, isso é o relativismo. O relativismo também surge no liberalismo, tá? No outro vídeo que tem aqui no canal sobre isso, o card vai aparecer em algum lugar, vocês vão ter uma noção melhor de como isso acontece. E por fim, eles atacaram o próprio Cristo, tirando ele da igreja e colocando um outro Cristo lá dentro. Que Cristo foi esse colocado? A gente começa lá atrás com o neopentecostalismo, colocando o Cristo que traz dinheiro para dentro da igreja. Cristo, de repente, Jesus parou de ser o missionário, aquele que leva a mensagem do evangelho, né? Ele parou de incentivar a igreja a pregar o evangelho de fato, evangelho de arrependimento, de fé, de renúncia, né, de santificação, e ele passou a levar o evangelho da prosperidade. Isso aconteceu no Brasil e no mundo todo, tá? Isso não foi só no Brasil, mas isso começa com o desenvolvimento do liberalismo. Depois ele tirou esse Jesus e atualmente ele tem colocado o Jesus que é coach. O Jesus que agora não fala mais sobre céu e inferno, mas sobre como melhorar a sua vida pessoal, a sua vida profissional. É o Jesus que trabalha com o seu sentimento, com os seus traumas, sabe? Não é o Jesus da Bíblia, mas eles criaram um outro Jesus para colocar lá exatamente o que a segunda besta faz em Apocalipse capítulo 13. Olha que coisa, hein? Esse ataque foi sentido na igreja do mundo inteiro, tá? Do liberalismo teológico. Ele tem atrapalhado o desenvolvimento da igreja até hoje, a ponto de que se surgir uma igreja nova no seu bairro, talvez o dono dela não saiba o que é o evangelho, sabe? Ele sabe como fazer uma igreja crescer, mas ele não sabe pregar o evangelho da Bíblia. O evangelho que Paulo fala que é loucura para os que não creem, sabe? O evangelho que faz sentido para o mundo, ele não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus não faz sentido para o mundo, tá? É por isso que a gente fala de conversão, né? Então é possível que, se surgir uma igreja nova no seu bairro, é mais provável que ela seja influenciada pelo liberalismo do que pelo cristianismo de verdade, tá? É até interessante que é um ponto que você pode ir lá e corrigir, você pode ir lá e ajudar as pessoas. Falando nisso, aqui no livro Diário de Bordo tem um capítulo inteiro que eu chamo de Conselhos a Novos Peregrinos, tá? É um capítulo bem grande, onde eu falo sobre como fazer a igreja se interessar pela Bíblia, sabe? Como conversar sobre teologia dentro da igreja. Então esse é um capítulo muito importante, eu tive que treinar enquanto eu escrevia ele, então eu aprendi, né? Aqui, o capítulo é bem grande ele, tá, pessoal? É o maior texto do livro, é o livro o texto que eu mais gosto, ele tá no Diário de Bordo 85, tá? Então é possível você entrar numa igreja dessa e fazer ela começar a se interessar pela Bíblia, isso é muito legal de fazer isso. Mas ele basicamente, o liberalismo basicamente influenciou o cristianismo dali por diante.
Quem é mais velho vai lembrar aí do movimento dos anos 2000, né? Onde a igreja se tornou mais mística, mais coach até, né? De certa forma, mais coach e menos bíblica. E muitos dos velhos hoje em dia reclamaram na época e não foram ouvidos, e hoje assistem acontecendo exatamente o que tinham dito, né? Para combater as crenças da Bíblia, o liberalismo usa muito da ciência, muito da política também, para desacreditar o cristão daquilo que ele tem que fazer, daquilo que ele tem que ser, tá? Isso é um ataque muito mais forte do que matar o cristão. Mais forte do que matar o cristão é desestimulá-lo a ser cristão. É isso que eu quero dizer. Então, se a sua igreja tinha 200 pessoas, nós não vamos matar elas, nós vamos tirá-las de lá. E vamos colocar ela na praia, em casa, na Netflix ou em qualquer outro lugar. E vamos tirar ela do meio religioso para que ela se torne aos poucos mundana. Ao invés de matá-la, nós vamos desconvertê-la. É isso que essa besta que surge no século XVIII faz, tá? Por que é importante saber essas coisas? Eu sei que quase ninguém chegou até o fim desse vídeo. E isso é um problema, tá? Que nós precisamos vencer. E a gente está lutando para isso. Por que é importante? É importante saber quem são os nossos inimigos verdadeiros, sabe? Os nossos inimigos, como a Bíblia fala, não é carne e sangue, mas os principados e potestades. E eles agem assim hoje na Terra. Eu sei que em alguns lugares eles estão matando pessoas, mas no Brasil, principalmente, eles estão desestimulando e desconvertendo essas pessoas. Eu sei também que aquele que foi convertido por Deus não vai se perder jamais. Por mais que se perca momentaneamente, o Espírito Santo traz ele de volta. Mas se a gente conhecesse melhor esse tema, menos pessoas se apostatariam, fugiriam da fé, né? Se a gente ensinasse isso na igreja, as pessoas teriam mais consciência do que está acontecendo. Então, é importante conhecer os nossos inimigos de verdade, tá? Querendo ou não, esses movimentos são poderosos e querem mesmo nos destruir. Veja que as pessoas que caem no liberalismo, né, eu comento isso no outro vídeo, são justamente as pessoas que acham que são mais inteligentes, né? São os caras que são maiores na fé, são eles que caem e acreditam no liberalismo. Então, Satanás, ele não está brincando em serviço, sabe? Ele não está brincando com vocês, ele quer destruir vocês. E se vocês conhecerem melhor os inimigos que nós temos hoje, nós vamos poder ficar mais protegidos e proteger outras pessoas, as pessoas que nós amamos, né? Se a gente souber com quem a gente está lutando, a gente vai lutar com as armas certas, não é isso que fala? Veja quantas pessoas boas foram enganadas por não saber direito aonde estavam pisando ou quem estavam enfrentando. Quantas pessoas morreram por isso? Quantas pessoas sofrem por isso até hoje? Estão afastadas da fé, não sabem por quê. São esses efeitos aí que eu falei para vocês. É a grande besta do século XVIII que começa a enganar as pessoas. Sabendo disso, agora a gente vai poder trabalhar melhor essas pessoas. E é isso que a gente vai fazer aqui no canal daqui para frente. Bom, aqui na área de membros a gente tem o estudo sobre conselhos a novos peregrinos e no ano que vem eu quero colocar uma atualização deles, tá? Mas esse estudo é para membros, então para isso você precisa ser membro do canal. Ou você pode comprar o livro diário de bordo e ter acesso às informações também, né? Na medida do possível, nós vamos conversando sobre isso por aqui também, então vai ter sempre a oportunidade de trocar uma ideia sobre essas questões aí que são relevantes, né? Gostou do vídeo? Já curtiu o vídeo? Olha, tem menos pessoas curtindo do que assistindo, né? Isso é tão chato, né? As pessoas, elas assistem, mas não querem colaborar. Você podia colaborar também. Além de curtir, convida as pessoas aqui nos comentários a curtir o vídeo também, tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.